No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que quase ninguém fala na medicina veterinária. Vamos falar sobre intoxicação por metais pesados de cães e gatos. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia e vou compartilhar com vocês o que a gente tem hoje de mais concreto quando a gente pensa, quando a gente fala de intoxicação de cães e gatos com metais pesados. Bom, algumas coisas é muito importante a gente ter em mente. Primeiro que essas substâncias, esses minerais, eles estão distribuídos em vários alimentos que os nossos animais e que nós consumimos, no solo, na água, isso está amplamente distribuído no nosso dia a dia, e o fator de exposição, o quanto esses animais são expostos a essas substâncias e a frequência de exposição são características que a gente precisa levar em consideração para tentar avaliar o nível de intoxicação. Uma vez que esses metais pesados, eles sofrem o que a gente chama de bioacumulação, ou seja, a quantidade que se acumula no organismo é maior do que a velocidade de eliminação. Então, daí já dá para ter uma ideia que a gente vai precisar também cuidar dos órgãos que são os principais responsáveis pelas ações eliminativas ou destoxificantes do organismo dos nossos pacientes, especialmente fígado e rim, que são geralmente os órgãos mais sobrecarregados diante de um processo de intoxicação por metais pesados. Mas você deve estar se perguntando como eu sei que este animal ou que este paciente sofre por intoxicação. Na verdade, hoje na veterinária nós não temos de fácil acesso, né, exames específicos para fazer essas dosagens. O ideal é que as dosagens fossem feitas através de amostras salivar, que são amostras mais sensíveis, mas na veterinária isso ainda não está amplamente disponível. Mas eu vou compartilhar com vocês um dado, ou alguns dados, que vai elucidar um pouquinho dessa situação e que vai mostrar para a gente que animais intoxicados por metais pesados estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar comigo o raciocínio. Então, tá aqui, ó. Aqui a gente tem um trabalho muito interessante. Antes disso, acho que vale a pena compartilhar este quadro, que é um quadro que mostra um pouquinho das injúrias, dos danos que ocorrem na medida que esses animais sofrem a exposição a metais pesados. Na verdade, este quadro é um quadro que diz respeito a humanos e animais. Todo ser vivo ele vai sofrer injúrias significativas devido à exposição frequente dessas substâncias. Então, a gente vai ter danos celulares, a gente vai ter danos oxidativos muito importantes, então, de alguma maneira, vai haver comprometimento do funcionamento celular, especialmente das mitocôndrias, que são as organelas primordiais ali para um bom funcionamento celular, e podendo chegar, inclusive, em alterações em nível de DNA, então, alterações genéticas, expressando determinados genes ou silenciando determinados genes que vão conduzir esse indivíduo a um processo patológico. Aqui nesse trabalho, a gente vai observar, eu quero que vocês acompanhem comigo, a determinação das concentrações de macro e microminerais e de metais pesados em alimentos caseiros para cães e gatos adultos. Eu achei extremamente interessante esse trabalho, porque um dos argumentos que a gente ouve dos tutores, quando a gente menciona essa possibilidade da intoxicação por metais pesados, ele diz, não, mas o meu animal come muito bem, ele come uma alimentação natural, muitas vezes uma dieta crua, portanto, como não é um alimento processado, não é um alimento industrializado, muito provavelmente isso não acontece com ele. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que, inclusive, esses animais que comem alimentação natural são susceptíveis, estão expostos à intoxicação por metais pesados. Então, neste quadro, eu sei que a imagem não está muito nítida, mas eu precisava mostrar a imagem completa, mas eu vou compartilhar com vocês o que a gente tem aqui.
né? Então, aqui a gente tem níveis de chumbo mais presentes de forma mais expressiva em alimentos direcionados, né, em dietas formuladas para gatos. A gente tem a presença do mercúrio também em dietas formuladas para gatos de uma maneira mais expressiva. Aqui a gente tem o urânio e o vanádio. Então, se vocês observarem, a presença de 4 metais pesados, né, de 4 substâncias químicas, elementos químicos, que vão se depositar nos tecidos e órgãos, tanto no alimento natural formulado para cães, quanto no alimento natural formulado para gatos. E aqui a gente tem uma descrição dos resultados que foram obtidos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, das 100 dietas avaliadas, nenhuma atingiu os valores recomendados, né, de todos os nutrientes. E mais de 84% dessas dietas apresentaram 3 ou até mais nutrientes abaixo da recomendação. Os principais nutrientes foram selênio, cálcio e potássio. E se a gente olhar realmente para a nossa estrutura atual, né, do nosso solo, dos nossos vegetais, a gente percebe que há sim uma deficiência significativa de nutrientes. Além disso, esse estudo demonstra também que concentrações de chumbo, cobalto, mercúrio, urânio e vanádio estavam acima dos níveis máximos tolerados para cães e gatos. E aqui eu quero fazer um parênteses a respeito dos níveis máximos tolerados. O nível máximo tolerado, para algumas substâncias, na verdade, deveria ser 0 o nível tolerado, porque se a gente imaginar que em muitas situações a exposição vai ser diária, às vezes até mais do que uma vez ao dia, acaba que a gente não consegue, de verdade, né, mensurar o valor, né, o quanto que esse animal está sendo exposto. Então, quando a gente olha para uma dieta, para um alimento ou para uma refeição que apresenta níveis máximos tolerados de uma determinada substância e extrapola essa exposição para mais de uma vez ao dia, ou para 7 dias da semana, ou 30 dias do mês, ou 365 dias no ano, dá para a gente mensurar a exposição que esses animais estão tendo a esses metais pesados. Bom, agora a gente vou compartilhar com vocês um trabalho que fez uma avaliação, né, da determinação de metais pesados em ingredientes e alimentos comerciais para cães e gatos. Então, se a gente já teve um panorama geral do que acontece com animais que comem alimentação natural, agora a gente vai ter um panorama geral do que se apresentam nos alimentos industrializados, nas rações secas e úmidas. E só para constar, esse é um trabalho recente, ele foi feito em 2020, inclusive quero parabenizar esses autores que estão cuidando deste tema, que estão olhando para este tema, um tema de extrema importância e que na medicina veterinária, por vezes, isso é negligenciado, isso não é ensinado, isso não é colocado como uma questão ou até como um fator de impedimento à cura ou à melhora do paciente, certo? O que a gente chama de obstáculo à cura. Bom, e aqui nesse trabalho que mensura os níveis de vários metais em ração seca e em ração úmida, a gente vai ter aqui tanto o alimento seco quanto o alimento úmido, com várias substâncias presentes, inclusive o chumbo, em concentrações muito significativas. E se a gente olhar no detalhe, o alimento seco, na grande maioria das vezes, vai apresentar esses minerais em concentrações maiores do que o alimento úmido, até pela própria diluição das substâncias ali no preparo. Então, chama atenção muito a concentração de chumbo e de prata nesses alimentos, e vale referenciar aí a questão dos alimentos secos com índices maiores do que o alimento úmido. Bom, então, para finalizar esse raciocínio, né, o que a gente tem como recurso terapêutico, né? Então, já entendemos a importância disso.
Mas o que a gente pode usar para minimizar, já que a gente não tem como fugir das dietas? Então, se a gente está numa dieta de alimentação natural, tem a exposição, ou então a gente vai para uma dieta de alimento industrializado, também tem a exposição. Bom, o interessante é a gente lançar a mão de recursos e de substâncias que conseguem minimizar os impactos desses minerais, desses metais pesados no organismo. De que maneira a gente pode fazer isso? Buscando substâncias fitoativos ou até medicamentos homeopáticos que auxiliem nesse processo, ou por mecanismos de quelação dessas substâncias, ou por mecanismos até de otimização dos órgãos drenadores, dos órgãos eliminativos. O que se ouve falar muito de uma importante planta para detox de metais pesados, inclusive em humanos, é o coentro. Então, o coentro hoje ele aparece como uma das plantas mais utilizadas quando a gente pensa em detox de metais pesados. Pode sim ser uma estratégia utilizada para os animais. Os estudos recentes ainda não têm uma dosagem muito bem definida, mas nós já temos algumas coisas que podem servir como base, que podem servir como diretriz para a gente determinar protocolos para detoxificação. Além disso, a gente vai ter plantas que otimizam a função renal e hepática e até conferem proteção hepática, né? A silimarina é uma boa opção para ser associada a esse protocolo, e outras plantas como o gengibre, maravilhoso, e a cúrcuma longa. Então, são plantas que a gente consegue, através da administração desses fitoativos, a gente vai conseguir otimizar esses processos de detoxificação. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos um curso de fitoterapia veterinária, é o Fitovet. Lá a gente fala em detalhes sobre todas as possibilidades terapêuticas da utilização de plantas para cães e gatos. Esse curso está disponível, as aulas são gravadas, e se você se interessa pelo assunto, clica aqui nesse link ou nesse botão que está abaixo aqui na tela, e qualquer dúvida, sigo à disposição.